Dentro da análise transacional, nós trabalhamos com 2 tipos de emoção: as emoções autênticas e as emoções não autênticas. O que são emoções autênticas? Nós temos basicamente 5 emoções autênticas. Nós temos a alegria, o afeto, o medo, a raiva e a tristeza. O que é a verdadeira tristeza, a verdadeira alegria, o verdadeiro afeto, a verdadeira raiva, a verdadeira tristeza? São emoções que surgem em decorrência de circunstâncias acontecendo ou acabaram de acontecer e que nos levam a desenvolver essas emoções para a gente preencher algum tipo de necessidade específica do momento. Então, por exemplo, morreu um parente meu recentemente. É normal eu estar triste. Eu tive uma perda. Então, a tristeza é uma emoção autêntica que surge em função de uma perda. A tristeza vai me ajudar a trabalhar essa perda na minha vida. Então, o luto, por exemplo, agora vamos supor que eu estou triste e essa tristeza é relativamente intensa, não me ajuda, não me deixa trabalhar, eu só estou triste o tempo todo, não morreu ninguém, nem agora, nem semana passada, nem ano passado. Isso não é uma tristeza autêntica, isso é um disfarce. Então, para ser uma emoção autêntica, eu preciso ter vivenciado uma situação num momento, algum tempo atrás, que justifique essa emoção. A palavra emoção vem de uma palavra latina, que é mover. Emoção é emover, é mover a pessoa. A emoção é um tipo de sentimento que move a pessoa a resolver uma situação. Então, no caso da tristeza, ela me ajuda, ela me move para eu trabalhar com a perda. Então, a emoção é uma reação fisiológica do cérebro que te ajuda a resolver uma situação presente ou que acabou de acontecer faz pouco tempo. Então, perdi meu pai há 2 meses. Eu ainda vou estar triste. Agora, se eu perdi meu pai faz 20 anos, até hoje, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu só fico chorando. Mas faz 20 anos que ele morreu. Isso não é uma emoção autêntica. A raiva autêntica, o que é uma raiva autêntica? É uma emoção que surge em função de uma injustiça sofrida. Então, se você sofreu uma injustiça, é natural que você tenha raiva. Se a pessoa está triste, tenta refletir sobre o que te deixou triste. Não é? Se eu encontro uma resposta para isso, é porque a minha emoção é autêntica e eu vou trabalhar com essa emoção. Quando a tristeza não é uma emoção autêntica, é um disfarce, você não encontra esse motivo, porque ela é só um disfarce. Por trás desse disfarce tem outras coisas. Mas se a pessoa te falou, não, realmente eu estou pensando, não, eu estou triste por causa disso, é medo. Então, o que é o medo, gente? O medo é uma emoção protetora, para eu fugir de uma situação que impõe algum tipo de risco à minha segurança. Por quê? Para a gente não morrer. Então, o medo verdadeiro é uma emoção de proteção. Agora, vamos supor, eu estou com medo, eu estou morrendo de medo, mas não tem nenhum cara apontando uma arma, não tem nada acontecendo que justifique essa emoção protetora. Isso não é um medo autêntico, é um disfarce de medo. Esse é um capítulo muito interessante na análise transacional. E aí o bacana de você fazer a terapia é você descobrir o que está por trás desse medo. Então, o disfarce emocional é exatamente isso. A emoção autêntica é proporcional à circunstância em tempo e intensidade. O disfarce, ele não é proporcional em tempo e intensidade. Eu desmanchei do meu namorado faz 15 anos. Nunca mais eu tive coragem de procurar outro relacionamento. É um disfarce. Resumindo, nós temos emoções autênticas, a alegria, medo, raiva e tristeza. O afeto e o amor estão juntos. Quando você tem um disfarce, esse disfarce entra no lugar de uma emoção autêntica que foi reprimida na sua vida. Como que as nossas emoções são reprimidas?
Na nossa infância, nós convivemos com os nossos pais. E toda a família tem regras emocionais que são implícitas. Em algumas famílias, o medo é reprimido. Em outras famílias, a raiva é reprimida. Em outras famílias, a tristeza, por exemplo. Exemplos comuns que acontecem na nossa educação. A menininha explode, Mariazinha, 4 anos de idade, ela chega em casa muito brava, bate no irmão, xinga, que muitas famílias fazem. Não, você é menina, você não pode ficar brava. Mas quando ela fica triste, ela é acariciada, ela recebe atenção. O que ela aprende? Isso é repetido ao longo do tempo. O que ela aprende? Eu não posso expressar raiva. Porque com a raiva eu não vou obter carícias. Mas quando eu fico triste, aí eu consigo atenção. Aí mamãe e papai fazem o que eu quero, eles ficam comigo, eles até me beijam, me abraçam. Isso é uma das causas mais comuns da famosa depressão. A criança aprende que a tristeza... O que vai acontecer com essa pessoa quando crescer? Virou adulto. Toda vez que ela sentir raiva, ao invés de ela expressar a raiva de uma forma saudável, ela vai ficar triste. O menino chega em casa chorando, com medo, fala para o pai: olha pai, o menino da escola me bateu. Com medo, o que o pai fala? Tem que ser o que? Macho, tem que ser forte. O menino não chora. O que ele aprende? Porque isso não acontece uma vez. O menino aprende o seguinte: medo é uma emoção que eu não posso sentir. Mas quando eu fico com raiva e agressivo, eu mostro que eu sou homem. O que costuma acontecer com os homens? Quando sente medo, fica agressivo. Então, um homem muito agressivo, no fundo, provavelmente, o que ele está sentindo é medo. E uma mulher, muitas vezes, quando mostra tristeza e chora, no fundo, o que ela está sentindo é raiva. Então, por que trabalhar com disfarces emocionais é importante do ponto de vista da terapia? Para você ir direto no problema. Então, vamos supor que você está tratando para depressão e só fica tomando remédio de depressão. E você acha que o seu problema é tristeza. Mas se você fizer um bom programa de terapia, você vai descobrir que, na verdade, o seu problema é raiva. Quando você trabalhar essa raiva, você vai ver que o disfarce de tristeza, de depressão, vai embora. É assim, claro que a gente não pode generalizar, mas em geral, pessoas deprimidas, em geral, se for mulher, é raiva, e no homem, a depressão muitas vezes é um disfarce para uma ansiedade ou para uma frustração, e ele disfarça isso, é inconsciente da gente. Então vamos supor, você é uma mulher que teve uma infância muito difícil e você sentiu muita raiva do seu pai ou da sua mãe porque você foi abandonado quando você mais precisava deles. Você foi abandonado. Tem uma raiva muito grande. Só que você não se permite expressar essa raiva. Por quê? Porque no ambiente em que você foi criado, a raiva era proibida. Ela não era uma emoção que ia te dar carícias. Então você reprime a raiva e manifesta choro, tristeza, desânimo, depressão. Como é que você vai curar essa depressão? No disfarce, sente a emoção reprimida, porque ela está reprimida. O que você vai sentir é um disfarce. Então, por exemplo, a pessoa com depressão, se você perguntar para ela, você sente raiva? Ela fala, não, eu não estou com raiva. Eu estou com tristeza. Mas essa tristeza é um disfarce. Ele não sente a raiva. É com um processo terapêutico que ele vai descobrir que, na verdade, a raiz é a raiva. Mas ele não sente a raiva. Justamente por não sentir a raiva, é que ele manifesta o disfarce de tristeza no lugar. Outro exemplo de disfarce: falsa alegria. Então a pessoa, por exemplo, tem medo, mas ela não consegue expressar o medo.
porque na família dela o medo não era bem-vindo. Mas as pessoas sorriam quando estavam sofrendo. Sorrir num velório, isso é um disfarce de alegria, não é alegria autêntica. A pessoa não está alegre no velório. Provavelmente essa alegria é um disfarce, é uma falsa alegria. Então você está no velório, todo mundo chorando, e de repente você tem um ataque de riso, é um disfarce. Disfarce por quê? Provavelmente o que você está vivendo lá é algum medo. Medo talvez de você também perder sua vida. É um medo tão intenso, mas tão deprimido, que o cérebro converte numa falsa alegria, num falso riso. Né? Aí você acha aquilo muito engraçado. E não é. Afeto. Tem pessoas que realmente sentem afeto por outras pessoas. É gostoso sentir afeto, mas existe o falso afeto. Aquela melosidade, sabe? Aquela coisa artificial, melosa. O grude, sabe aquela pessoa? Grude. Aquele afeto que você sente que tem algo que está errado. Não é um afeto espontâneo, natural. É um falso afeto. Provavelmente escondendo algum tipo de emoção, como tristeza. É uma pessoa que aprendeu ao longo de várias experiências da infância, que tristeza não dá para expressar. Pelo menos na minha família, eu percebo que quando eu fico triste, ninguém olha para mim. Mas quando eu fico meloso, afetuoso, as pessoas me dão atenção. Então, o disfarce podem ser emoções positivas. Por isso que a gente não trabalha muito com essa expressão emoções positivas ou negativas. É melhor emoções autênticas ou não autênticas. Porque às vezes o adequado é você ter uma emoção negativa. Então, se eu perdi um ente querido, está triste. É uma emoção classificada como negativa, mas ela é extremamente positiva. Como que a gente consegue identificar um disfarce nas nossas vidas? Uma das dicas é o disfarce incluída. O disfarce é aquela emoção que a pessoa sente com frequência quando está em situações difíceis. Então, isso é uma característica típica do disfarce. A pessoa costuma sentir a mesma emoção quando está estressado. Então, por exemplo, ele fica triste, o famoso bateu uma tristeza, eu não sei porquê. Ou uma cobrança que ele está tendo no trabalho, algum problema que ele tem que resolver no casamento. Ou ele fica nervoso, com raiva, agressivo e não sabe porquê. Na grande maioria das vezes, isso é disfarce. A maioria das pessoas, a maioria de nós, tem no mínimo um disfarce. Mesmo que você faça terapia há anos, você sabe qual é o seu disfarce. Qual a emoção que você percebe, que você sente quando as coisas vão mal na sua vida? Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava. O que é que você sente? Eu começo a gargalhar, disfarce de alegria. Eu fico querendo beijar todo mundo, disfarce, falso afeto. Eu entro numa tristeza brutal, é um disfarce de tristeza. Nossa, eu fico com medo, não consigo nem sair de casa. É um disfarce de medo ou ansiedade. Você não vai se livrar do disfarce. Você vai saber qual é o seu disfarce e você vai saber o que fazer quando aparecer o disfarce. Você vai substituir pela emoção autêntica. Agora, isso é treino, viu? Você lembre-se que o disfarce é uma emoção não autêntica que entrou no lugar de uma emoção autêntica que está reprimida. A cura, já vou adiantar para você, é você voltar a sentir a emoção reprimida. E quando você entra em contato com a emoção reprimida, o disfarce vai embora automaticamente. Algumas pessoas vão ter muita dificuldade para entrar em contato com as emoções reprimidas quando são situações de muita violência que sofreram.